Neste Bitalk vamos falar com o Ricardo Costa, CEO do grupo Bernardo da Costa, uma empresa criada pelo seu avô há mais de 60 anos e pioneira no departamento da felicidade. Vamos falar sobre o work-life balance, manter pessoas felizes e como é que tu podes evoluir e seres melhor no teu trabalho. Uma das grandes vantagens que eu digo, às vezes perguntam-me como é que medes o investimento no departamento da felicidade, como é que medes o investimento nas pessoas, esse reconhecimento que Olha, pela vocês têm. rotatividade que estavas a falar. E, e é acima de tudo isto, que é ter pessoas orientadas para soluções e não pessoas orientadas para problemas. É a nossa grande mais-valia é essa. E quem gera uma empresa sabe quanto isso é importante. É nós não termos as pessoas, opa, quem foi o culpado, quem foi o responsável, vamos atrás dele. Não, temos um problema, vamos resolvê-lo. Na educação demos um salto brutal e nós já há 30 anos, com países como a Bulgária, como a Hungria, como a Roménia, nós equiparávamos muito mal. Hoje não, nós hoje equiparamos de igual para igual com esses países a nível da educação. E não tínhamos dúvidas, a educação é a base. Ricardo, olha, muito obrigado por teres vindo. Pá, eu sei que vocês no grupo Bernardo da Costa foram pioneiros a implementar um departamento da felicidade. Felicidade no trabalho, não é? De felicidade, não, de felicidade na vida. Mas é Mas que começa no trabalho. Mas é que é uma empresa, não é? Com um É uma departamento de empresa. felicidade e Não uma é pergunta Santa é Casa da Misericórdia, que às vezes confundem e perguntam-nos se nós somos a Santa Casa. Não, exato, somos uma empresa e fomos feitos para dar lucro. Isso é importante logo dizer à exato, exato. partida. Mas a questão é, felicidade no trabalho, que raio de coisa é essa? Quer dizer, nós estamos habituados pá, chega a sexta-feira, ui, vem o fim de semana, agora é que é bom, segunda-feira é aquela chatice, temos que ir para o trabalho. Infelizmente, é a grande maioria pensa assim, mas nós queremos. Nós, acima de tudo, defendemos o equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. E esse é o grande objetivo do Departamento da Felicidade. Mais do que a felicidade, mais do que o bem-estar, é o equilíbrio. É as pessoas conseguirem encontrar uma forma de se sentirem motivadas enquanto estão a trabalhar, mas, por outro lado, felizes no seu completo ser. E a ideia, ela não é minha, porque o meu avô, portanto, nós somos uma empresa familiar, que começou, fazemos este ano 66 anos, começamos em 1957, pelo meu avô, já passou a segunda, terceira geração, e acima de tudo o que existe é uma cultura organizacional muito forte. Uma cultura de valorização das pessoas, de reconhecimento das pessoas, de distribuição pelas pessoas, daquilo que elas nos ajudam a conquistar enquanto empresas. O Departamento da Felicidade surge numa viagem ao Dubai. Eu percebi que existia um Ministério da Felicidade em Abu Dhabi e, portanto, se um governo decidiu ter um Ministério da Felicidade, porque não uma empresa também ter um Departamento da Felicidade? Que se ocupasse das pessoas, que não fosse, que se complementasse o Departamento, o vulgar Departamento de Recursos Humanos, mas que os recursos humanos ficassem só com a parte legal e o Departamento da Felicidade se preocupasse mesmo com o indivíduo, com a pessoa, com as expectativas, com a progressão dos momentos bons, momentos maus, se a pessoa está no sítio certo, no momento certo, e é isso que a Margarida faz. Como é que a Margarida faz isso? Explica lá. 80% do tempo ouve as pessoas. Depois os outros 20% induz a direção, em alguns casos a mim, a tomar algumas decisões para ir de encontro àquilo que ela ouve e que ela considera que vai conseguir atingir o equilíbrio entre as necessidades das pessoas e o desempenho da empresa. Uhum. Porque eu volto a dizer, somos uma empresa, estamos preparados e feitos e formatados para dar lucro. E, portanto, só com o lucro é que nós depois conseguimos, de facto, investir Claro. nas pessoas e devolver às pessoas, o tal giving back, devolver às pessoas e também à sociedade, que é outra componente do Departamento da Felicidade, é o CRBC, que é o devolver também à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto empresa. Não pode haver aí uma leitura de que vocês, dessa forma, estão de alguma forma a recompensar, não dar o valor em termos salariais às pessoas que elas merecem? Não, porque um dos principais objetivos do Departamento da Felicidade, um dos principais benefícios é o salário. Primeiro, o nosso salário mínimo já há vários anos que está muito acima do salário mínimo nacional. Uh, Só para termos uma ideia, este ano o salário mínimo sem subsídios de alimentação, sem duodécimos, sem nada, é 900 euros, só uma pessoa é que o ganha. O salário médio está nos 1.300 e qualquer coisa euros. Portanto, não é uma compensação salarial. Ok. É tudo só.
o vasto programa de benefício, o seguro de saúde, a oferta do dia de aniversário, dia 24 e 31 de dezembro, o camarote na Altice Arena, o serviço de engomadoria, o serviço de refeições, é tudo a somar ao salário. Portanto, não existe aqui uma compensação para fazer face. Porque nós defendemos, e eu agora, enquanto Presidente da Associação Empresarial do Minho, tenho falado quase diariamente sobre isso, que nós temos a obrigação, enquanto empresários, de subir os salários em Portugal. Porque é um dos nossos principais problemas estruturais, é os salários baixos que se praticam em Portugal. Portanto, eu próprio e a outra coisa que eu defendo enquanto gestor é a coerência. Eu não podia apregar a uma coisa e depois praticar outra na empresa que E, tem a responsabilidade e de não só, gerir. e não só, Ricardo, toda a gente diz que o capital humano é o mais importante na empresa, não é? Cada vez há mais e melhores exemplos. E isso também temos que ser corretos, e eu próprio tenho que o dizer, cada vez vejo mais exemplos. Infelizmente, a grande maioria ainda não é assim. Porquê que existe este chavão de valorizar as pessoas, mas depois os empresários e os gestores não conseguem transmitir isso às pessoas e elas sentem aquilo que eu disse no início, que é pá, sexta-feira é tão bom, vou para casa agora fim de semana, segunda-feira é uma chatice, começa o trabalho. Tens alguma teoria sobre isso? Eu acho que há um problema de capacitação das lideranças, e há estudos Concordo. que o indicam. Nós temos o maior gap dos países da OCDE entre a capacitação e qualificação dos empresários e a capacitação e qualificação dos trabalhadores, com clara vantagem para os trabalhadores em detrimento dos empresários. E esse é um problema também estrutural. Não se aposta em formação ao longo da vida, portanto, aqueles empresários e que muitos construíram grandes impérios e ninguém lhes tira o mérito. E nós temos casos desses, como o América Moreira. Pronto, o Palmeiras Azevedo já tinha uma licenciatura, mas temos grandes empresários portugueses que tinham a quarta classe ou tinham o sexto ano e não tiram o mérito. Mas a verdade é que hoje os problemas são diferentes, a vida é diferente. Nós temos a geração mais qualificada de sempre e temos uma grande maioria dos empresários sem competências, sem capacidade para perceber esta geração. Nós não podemos estar numa comunidade, viver no que a comunidade nos ajuda e ganhar dinheiro e as nossas empresas crescerem porque essa comunidade existe e depois esquecermos dessa comunidade. Eu fui educado assim, foi assim que as gerações que me antecederam, quer o meu avô, quer o meu pai, me educaram, e eu acho que isso é o que faz sentido. Uh, Às vezes brincam comigo nas palestras quando eu falo do orçamento do Departamento da Felicidade, que ano passado andou nos 140 mil euros, e as pessoas brincam, pá, mas isso estava para um Porsche. Eu disse, pronto, pá, se calhar era mais um. Mas eu acho que nós temos esta missão de contribuir para termos uma sociedade melhor. Enquanto empresários, acho que essa é uma das nossas grandes vantagens. Nós conseguimos ter opinião, nós conseguimos ter ouvidos. Quanto mais não seja para aquelas pessoas que nós chamamos para uma reunião geral e que nos ouvem, nem que seja por obrigação. Conseguimos ter esta voz que um cidadão normal muitas vezes não tem. Eu acho que, de facto, em termos do nosso tecido empresarial, há essa decalagem em termos de formação ou capacitação para dirigir as pessoas, sobretudo, não é? Muitas vezes são muito bons a dirigir um negócio, mas não são muito bons a dirigir as pessoas. E a questão que se coloca é como alterar isso, não é? Uma das formas é pelo exemplo, portanto, dar o exemplo e fazer de forma diferente. Mas aí será importante, ou seria também muito importante, tentar perceber qual é o valor que isso traz para a empresa. Ou seja, se para esses empresários fosse evidente, ou pelo menos para alguns deles, fosse evidente que cuidar bem das pessoas traz vantagens económicas para a empresa, não é? Epá, provavelmente eles comportavam-se de forma diferente. Mas eu acredito que pessoas mais felizes são sem dúvida mais produtivas. E por outro lado, respondendo à tua pergunta, eu acho que o mercado também vai ajudar em que isso aconteça naturalmente. E Por via dos talentos, não o é? que nós estamos a assistir neste momento, esta disputa pelo talento, esta Claro. ausência de talento, os talentos que vão para outras geografias porque cá não conseguem ter rendimentos que lhes permita ter uma vida digna, Ou ficam cá, eh, mas a trabalhar lá para fora? também cada vez existe mais, e a pandemia veio acelerar esse movimento. O mercado vai fazer com que as pessoas valorizem as pessoas. Ou vai fazer com que os gestores, os líderes, os empresários valorizem mais as equipas. Pois é, pessoas felizes são mais produtivas no trabalho e pessoas informadas são ainda mais eficientes no trabalho. E é por isso que aqui no Bitalk nós procuramos explorar temas diferentes. E para isso procuramos convidados interessantes e experts nas suas áreas para virem connosco partilhar ideias extraordinárias. Uh, por outro lado, também temos o custo de substituição de pessoa, não é? Que se fala cada vez mais.
A rotatividade é um custo imenso para as empresas, que é imensurável, mas que, se for bem escalpelizado, e se pudesse ser incluído nas DRs ou nos balanços das empresas, tinha um impacto muito forte. São meses, não é? Mas não sei se às vezes as pessoas têm noção, mas Um ano, quando alguma pessoa um ano, sai e é preciso substituir essa pessoa, 6 meses havia média que era à mínimo, volta de 6 a 12 meses, não mas é? é um Depende, ano, depende é da um ano. complexidade das funções que tem, não é? Sim, Como é evidente. nós estamos a assistir a transições digitais, transições energéticas, nova revolução industrial com a inteligência artificial, que vai fazer com que muitas dessas profissões que são essencialmente repetitivas vão desaparecer. Vão se transformar em processos automáticos. E, portanto, nós O que fica vamos. são coisas mais complexas, não é? Ficam coisas mais complexas, onde o tempo de substituição já não vai ser de 3 semanas nem um mês, vai ser de 6 meses a um ano. Por outro lado, há aqui um desafio enorme, que é a requalificação das pessoas. Portanto, as pessoas na casa dos 40, 50 anos que estejam nesse tipo de funções, e nós sabemos que em 10 anos 20% das funções atuais vão desaparecer, vão ter que aprender a fazer outra coisa qualquer. A tecnologia evolui cada vez mais depressa, né? Nós temos esta coisa no na sociedade humana que é, pá, há 50 anos houve uma evolução tecnológica, os 50 anos seguintes a evolução ainda é mais rápida, o que faz com que não dê tempo para as gerações se adaptarem, Sim. não é? E depois ficamos com esse encargo na segurança social, que depois temos que manter a sociedade e temos que financiar isso. Mas Embora, também há embora há uma coisa natural, que é o facto de haver mais automatismo. certo, Vai certo. levar a que seja necessário menos pessoas, vai haver maior produtividade, vai gerar mais receita e mais lucro. Logo também E o os empresários podem, conhecimento vai ser mais valorizado. logo os empresários também podem pagar mais às pessoas que têm, não é? Se nós conseguirmos ficar cá com as patentes, ficar cá com o conhecimento e não sermos o país que produz barato para alguém que na Alemanha ou na Noruega ou na Dinamarca desenvolveu, nós vamos conseguir criar mais valor, portanto, subir na escala de valor e vamos conseguir vender mais alto e pagar melhor. Esse é o ciclo que eu explico muitas vezes, que eu acho que é esse o ciclo que Sem Portugal tem dúvida. que fazer. Mas este problema das pessoas também não se pode pôr só do lado dos empresários. Também tem que se pôr do lado das próprias pessoas, do lado dos trabalhadores. Porque Não muitas se encostar vezes, à bananeira, né? muitas vezes, sim, há uma clara falta de ambição. Eu não gosto de generalizar, e portanto, eu dizer isto não quer dizer que todos são assim, mas há uma tendência para muitas pessoas se acomodarem, de não quererem mais responsabilidades, não quererem evoluir, não ganhar mais. E até aqui o mundo está a mudar também. E em Portugal, porque antigamente em Portugal com 800 euros até se ia vivendo, hoje já não se vive. Porque hoje paga-se 500 ou 600 euros por um T1, em Braga já não há um T2 por menos de 600, 650 euros, depois é preciso a escola dos filhos, é preciso o carro, é preciso os seguros, a eletricidade e já não chega. E Mas portanto, é curioso esse ponto que estás a referir, porque é assim, as pessoas, 2/3 do seu tempo útil, não é? passam na empresa. Passam na empresa, passam a trabalhar. Portanto, é óbvio que se tiverem melhores condições e se sentirem melhor, melhor para elas e melhor para quem as acolhe, não é? Por outro lado, se a pessoa investe ou perde, consoante o ponto de vista, 2/3 do seu tempo a trabalhar, como é que não ter ambição de fazer as coisas melhor, de saber poder progredir, poder. O local onde as pessoas passam mais tempo acordadas normalmente é na empresa. Ok, É o que eu costumo dizer. O local onde passam Ou a pelo maior menos não tem parte. o tempo mais útil, não é? Porque depois Exatamente, gasta em exatamente. transportes, na fila para, certo. para não sei Ok, quê, tempo útil Tempo útil. é na, um bom na exemplo. loja, ir buscar não sei quem, ir levar não sei quem. Portanto, o tempo útil, de facto, a maior parte É é na na empresa. empresa, não há dúvida. Portanto, a falta de ambição que tu estavas a referir, que é verdade, não é? Falta de ambição, falta de brio, muitas vezes, não é? Profissional. eh, epá, é desencorajante desse ponto de vista, porque as pessoas estão a gastar a sua vida, não é? Sim, sim. É Eu um acho que há, desperdício. há várias causas. Nós sabemos que nós às vezes admiramos como é que estes países que entraram mais recentemente na União Europeia nos ultrapassaram com uma velocidade enorme. Mas se nós formos ver o nível de escolaridade desses países há Hum, 30 anos atrás e o compararmos com Portugal, ele está muito à frente. Certo? Eh, e tudo isto acaba por depois estar Claro, claro. interligado. Acaba por estar interligado. O que é que eu cada vez estou mais programado? Aliás, uma das grandes vantagens que eu digo, às vezes perguntam-me como é que medes o investimento no Departamento da Felicidade, como é que medes o investimento nas pessoas, esse reconhecimento que Olha, pela vocês têm. rotatividade que estavas a falar. E, e é acima de tudo isto, que é ter pessoas orientadas para soluções e não pessoas orientadas para problemas.
A nossa grande mais-valia é essa. E quem gera uma empresa sabe quanto isso é importante. É Claro. nós não termos as pessoas, opa, quem foi o culpado, quem foi o responsável, vamos atrás dele. Não, temos um problema, vamos resolvê-lo. Portanto, era isto que eu ia dizer. Eu acho que o que nós devemos, o nosso mindset deve estar vocacionado para as soluções, deve estar como é que vamos melhorar, porque o que está para trás está feito. Nós não vamos recuperar a falta de escolaridade que tínhamos há 40 anos atrás, ou as poucas pessoas que tínhamos na universidade, as pessoas que saíam com o curso superior. Vamos trabalhar para isso, de facto. Na educação demos um salto brutal e nós já há 30 anos, com países como a Bulgária, como a Hungria, como a Roménia, nós equiparávamos muito mal. Hoje não. Nós hoje equiparamos de igual para igual com esses países a nível da educação. E não tínhamos dúvidas. A educação é a base de tudo. Aquela questão que eu falei há pouco da formação ao longo da vida é fundamental. E nós em Portugal também estamos nos piores rankings nos países da OCDE na formação ao longo da vida. Nós temos a ideia em muitas pessoas que acabam o curso e acabou. Até aos 65 anos já não precisam de estudar mais porque já têm um curso superior. É a coisa mais errada que pode existir. E gastou-se tanto dinheiro em formação neste país com esses programas dos fundos europeus, mas andou-se a dar muitos tiros ao lado. E depois a formação também não se adequou às necessidades do mercado de trabalho. Portanto, nós andamos a querer doutores e engenheiros quando o mercado não estava a pedir isso. E nós hoje estamos a sofrer também por causa disso. E não só. E nós temos a fazer uma coisa que é, nós começamos a formar uma geração, já estamos a formar 2 gerações na prática, não é? Portanto, formámos uma geração e não lhes demos saída. E eles emigraram. Claro. Os que não migraram estão a trabalhar, muitos estão a trabalhar para o estrangeiro. Portanto, ou seja, nós formámos, demos um grande salto em termos de formação, conforme tu disseste, mas efetivamente, na prática, não os utilizamos. Não conseguimos atrair o Não é? talento. Não os conseguimos pôr no tecido produtivo, Sim. não é? Sim, sim, sim. E isso também, No Por causa dos famoso salários. PIB. no Muito, famoso PIB, muito por refletido causa no dos PIB. salários. E tivemos o custo todo, não é? Tivemos Pois, o custo da tivemos o custo formação, que é altíssimo, e desperdiçamos. Isso Sim. Pois. é uma das coisas que eu estava a pensar, que é isto que nós estamos a falar das pessoas sentirem-se quase adormecidas no trabalho. Isso não terá uma componente muito forte dos baixos salários que nós temos em Portugal. Tem que ter. Não é? As pessoas vão desmotivadas Tem para o que trabalho e ter. dizer, pá, vou trabalhar para ali para Como é que se mal motiva pagar as alguém que se vai contas. pagar, que vai receber 800 euros ao final do mês e que não consegue ir fazer um jantar fora em Lisboa ou até noutra cidade do país? Como é que se motiva alguém a dar o delito, a dar o máximo, a exceder-se, a superar expectativas, que vai receber 800 euros no final do mês? É a desmotivação. A desmotivação é pelo salário, é pela organização da empresa, é pelas condições na empresa, é por um conjunto de fatores. A não participação, não ser chamado, não ter um papel E a se calhar dizer. mais grave do que receber 800 euros é ter a perspectiva que naquela empresa vai receber sempre 800 euros, independentemente, ou se no máximo vai receber 850. Exato. Que era E o que quando receber estavas a dizer. 850 vai receber menos Que líquido. era o que estavas a. Isso é. Eles vão corrigir isso agora, vão corrigir isso. Que eu até partilhei um post muito engraçado à volta disso, mas acho que vai ser corrigido agora. Se não Sim. for em março, é em junho. Esta história que Só para explicar, o teu post dizia essencialmente uma pessoa que recebesse 750 euros, depois do recebia mais imposto, do que quem recebeu recebia 800. mais do que uma pessoa que tivesse a receber 800. É. Quem ganhasse salário mínimo recebia mais do que alguém que ganhasse 50 euros mais do que o salário mínimo. Porque depois com o Ou o IRS IRS. baixava o salário líquido. Exatamente. Mas isso, eu acho que mais é a perspectiva. Acho que as pessoas também se desmotivam muito quando não vêm perspectiva na empresa onde estão. Que é isso que nós tentamos fazer tudo ao contrário. Às vezes dizem-me que até exageramos, porque todos os dias há uma coisa nova, todos os dias há uma oportunidade nova, todos os dias há algo novo para fazer que não se fazia antes, que é das coisas que eu também mais detesto ouvir, é que sempre se fez assim, portanto vamos continuar a fazer. Eu combato isso todos os dias, mas felizmente tenho uma equipa fantástica que Excelente. alinha e que se envolve de uma maneira Eu- muito séria em todos os projetos que nós entramos. Normalmente diz-se que uma empresa, ao fim, a terceira geração estraga uma empresa. A primeira constrói, a segunda mantém, a terceira destrói, não é? É o ditado É. popular que existe. Tu és a terceira geração. Sou a terceira geração. Portanto, tu és uma prova de que não é assim, não é verdade? Pelo menos até agora, felizmente, tenho conseguido, Ainda tem tempo. tenho conseguido demonstrar que Ainda não tens é tempo assim. para isso. Ainda tenho algum tempo. Não muito, que eu tenho um objetivo de não me eternizar em funções executivas. Porque é um dos meus também que me orienta nos vários projetos extra a empresa onde eu vou estar envolvido.
é a rotatividade. Eu acho que nós precisamos constantemente de novas ideias e novas pessoas, e por isso é que eu dou muita autonomia às pessoas para terem essas ideias e, acima de não terem as ideias, para as porem em práticas, porque ter ideias, muita gente tem, o problema é depois Exato. implementá-las. Os meus primeiros anos da minha vida profissional, eu tinha a mania que tinha que saber de tudo. Não delegava, não dava autonomia, e depois percebi que os meus braços só vão daqui até aqui, não é? Portanto, se eu queria uma empresa maior que os meus braços, precisava de mais braços. Precisar de mais braços, eu tinha que lhes dar toda a autonomia que felizmente o meu pai me deu a mim. E tinha que aceitar o erro, tinha que perceber que as pessoas iam errar, e eu tinha que ser o primeiro a estar ao lado das pessoas quando elas errassem, e foi assim que se foi construindo o grupo e que hoje felizmente é um grupo empresarial Como é que se dá forte. autonomia às pessoas, Ricardo? Ou seja, como é que os gestores podem dar mais autonomia? Porque tu tens aquela velha de sentes sempre que se queres bem feito, tens que ser tu próprio a fazê-lo, Não, não é? não. Primeiro, temos que perceber que ninguém vai fazer exatamente igual a nós. Yeah. Não é? Vão fazer à maneira deles. Temos que estar preparados para isso. Nós É um achamos sempre que processo. fazemos melhor que os outros, Mas não fazemos, independentemente. mas não fazemos. Temos que ter uma equipa que tenha diversidade. É difícil, porque quanto maior a diversidade, para aquelas pessoas que têm um ego muito grande, mais vão ser confrontadas com coisas que não pensam, porque muita gente gosta é de ouvir os améns, não é? Eu detesto é que me digam sim a tudo. Só não podem é dizer não por ser não. Agora, se me disserem não por isto, e era melhor desta forma, tenho todo o meu respeito, e eu mudo imensas vezes as minhas opiniões e decisões que até já estavam tomadas, quando me demonstram que há um caminho que pode ser melhor. Essa questão de nós percebermos que também há uma pequena nuance que nós, quando pensamos nós fazemos melhor que os outros, é porque as pessoas, como fazem diferente, na nossa opinião, o melhor seria outra coisa, aquilo que nós pensamos. Mas muitas vezes são coisas subjetivas e não significa que seja o melhor, simplesmente seria o que tu farias. Não Essa é é? outra questão. Na nossa análise, e ninguém diga que vai ser 100% objetivo, e ninguém o consegue. Vai sempre haver alguma subjetividade na análise que nós vamos fazer no desempenho das pessoas. Mas temos que tentar ter alguns critérios objetivos. E temos que também ter paciência, porque as pessoas precisam de tarimba, precisam de experiência, precisam de errar. Eu erro todos os dias, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Agora, tento é que o meu erro tenha uma dimensão que não ponha em causa os projetos. E, portanto, temos que dar a oportunidade às pessoas também de fazerem, de errar. Inovação é correr riscos, inovação é errar. Só se inova correndo riscos. Quem não estiver preparado para isso terá mais dificuldade. Eu acho curioso tu, quando falas sobre isso, dizes na nossa análise, Sim, não porque é? somos Não uma dizes na minha equipa. análise, ou Não, seja, somos falas uma em termos de equipa. equipa, em termos de. Sim, Somos o coletivo, em termos de direção da empresa, não é? totalmente, totalmente. É aquilo que eu digo. Eu, quando cheguei à conclusão que queria uma empresa maior que os meus braços, precisei de mais braços, mas era como se fossem os meus. E fui o primeiro a estar ao lado deles no momento em que erraram. Qual foi o momento em que tu tiveste essa quebra, essa alteração? Por um lado, não estava a aguentar tudo aquilo que tinha que fazer e, portanto, estava a entrar num loop depressivo que de facto me mostrava que aquilo não tinha futuro. E por outro lado, eu, como sempre fui ambicioso, foi quando o terceiro projeto onde eu meti, não, eu preciso de ajuda, porque há ali O terceiro projeto começou-te a puxar tempo que tu já não conseguias dedicar que eu já não conseguia aos dedicar. anteriores. Quando se cresce, tem que se ter muito cuidado entre a diversidade e a dispersão. Eu estava-me a lembrar desse momento, onde houve um momento onde eu quis diversificar tanto que a certa altura estava-me a perder. Estava a dar vários tiros e a não acertar em nenhum. Isso Uhum. aconteceu ali nos meus 28, 29 anos. E tive que me voltar a centrar. Focar. E o grupo cresceu a partir daí. E o grupo cresceu a partir daí. Não cresceu, se calhar, em número de empresas, mas cresceu em dimensão, em pessoas e em volume de negócios e em resultados. Eu acho que às vezes os gestores, quando pensam nessa questão de delegar, uma das maiores dificuldades que têm é: mas a quem? Não é? Como é que tu identificas pessoas que faça sentido, não diria subir na carreira, não é? Mas começarem a receber determinadas responsabilidades que muitas vezes até ficam desconfortáveis, não é? Que eu acho até positivo. Estás desconfortável, estás a aprender, não é? Como é que um gestor identifica essas pessoas, não é? Porque está habituado a fazer as coisas sozinho. Pá, agora vou ali agarrar naquele gajo e vou trazê-lo para aqui e vou-lhe começar a dar coisas. Tens Olha, algum processo para isso? o primeiro critério de análise tem que ser boa pessoa. Certo. Tem que ser boa pessoa. Não tem que ser o mais competente, nem o que tenha maior formação, nem o que sabe mais.
tem que ser boa pessoa, tem que estar totalmente alinhada pelos nossos valores. A partir daí, vamos moldá-la, vamos trabalhá-la e vamos perceber. Já houve pessoas em que eu as promovia a diretores de um departamento e que depois tiveram que ir para outro departamento, porque não estavam alinhadas com aquilo que era a função daquele departamento. Uhum. E às vezes perceber essas nuances da personalidade de uma pessoa só se percebe quando a pessoa começa mesmo ou a liderar ou ter Normalmente isto só se cargos. conhece verdadeiramente uma pessoa quando lhes damos poder, não é? Exato. Isso é uma expressão que se utiliza muito na gíria. Não, porque às vezes podes Eh, fazê-lo e pensar assim: epá, este gajo seria ideal para liderar o departamento de recursos humanos. sim, E depois, quando ele começa a liderar o já me departamento de recursos enganei, não humanos, é? Já, percebes que é outra já houve coisa. pessoas que eu pensei que, lá está, que quando tiveram mais poder, revelaram não ser a pessoa indicada para liderar equipas, para liderar pessoas. Na nossa organização, se calhar são excelentes líderes noutro tipo de organização. Agora, da forma como nós vemos a liderança de pessoas, não Isso é tiveram normal. essa capacidade. É como em tudo na vida, não é? Eu dou sempre este exemplo à minha filha, que é: tu gostas de batatas fritas, não é? Como é que tu sabes que gostas de batatas fritas? Porque experimentaste batatas fritas. Se tu nunca tivesses provado uma batata Não frita, sabia o que tu era. não sabias que gostavas. E ela fica assim a olhar para mim e dizer: ah, pois, faz sentido, né? Mas nós depois não aplicamos isso na nossa vida a todas as outras coisas que são óbvias. Totalmente. E portanto, se nós queremos saber se gostamos de uma coisa, somos capazes de o fazer, Temos de nós temos que experimentar. experimentar. E isso volta outra vez para aquela questão das pessoas ficarem acomodadas num sítio. Se Totalmente. calhar se estás a apanhar o autocarro ou ir de carro para o trabalho porque vais fazer uma coisa e te sentes altamente infeliz, se calhar precisas de experimentar outra coisa. Já tive pessoas que recusaram ser diretores. Não queriam essa responsabilidade. Mas também nem todos têm que ter assumir essa responsabilidade, não é? Totalmente de acordo. Portanto, E é como a às vezes questão do perdias um empreendedorismo. bom profissional e passavas a ter um bom gestor. Ou Exatamente. melhor, passavas a ter um mau gestor, não é? Há pessoas que podem continuar a ter responsabilidade na sua função, porque Sim, há muitas não. pessoas com perfil técnico, Sim, não é? sim, sim. E, E neste que, caso era para ser diretor técnico. pois, Para ser mas, diretor mas técnico. mesmo sendo diretor técnico, ele vai deixar de estar no dia a dia, não é? Pôr a mão na massa, como se costuma Exatamente. dizer. Portanto, e há muitas pessoas que são excelentes técnicos e que são pressionados para assumirem funções de gestão, mas são péssimos a gerir, não é? Mas ainda vou dizer mais. Essa pessoa teve o seu perfil, diremos assim, de gestão, que deixou de ser técnico, passou a ter um perfil de gestão e não funcionou. Depois, quando se sentir frustrado, vai tomar a decisão de deixar essa função. E como não vai conseguir voltar na mesma empresa para a função anterior, porque há a questão do orgulho e A etc, pressão etc, dos a pressão dos colegas. colegas, e falhaste. O que é que vai acontecer? Ele vai para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho não lhe vão dar o mesmo valor que lhe dava na função de gestão. Porquê? Porque ele, na função de gestão, tinha um valor adicional que era conhecer os processos da empresa, Certo. não é? E como técnico, também não lhe vão dar o mesmo valor que ele tinha antes, quando era técnico, porque ele, entretanto, já ficou desatualizado, já perdeu os skills que devia ter tido naquela altura se Percebo não perfeitamente o que tivesse dizes. a função de gestão, não é? E para além disso, aquela questão que estavas a falar da formação, também acho que é super importante. Porquê que as pessoas param de se formar? Ou seja, o que é que as está a parar? Tem a ver com este exemplo que eu dei das batatas fritas, ou seja, não querem experimentar coisas novas? Acham que É falta de curiosidade, é Jorge. falta de É tempo? falta de Há um curiosidade. mix. Há um Poderá mix. ser falta de tempo também, né? Acho que há um conjunto de empresários e de líderes que pensa que a formação é um custo. E, portanto, manda lá para canto, e aquilo é quase tratado como uma obrigação legal das 35 ou das 40 horas. Depois isto vai passando. Nós temos, como empresários, temos que ser os primeiros a acreditar que a formação é fundamental. E nós temos que a fazer no horário laboral, porque se calhar é mais importante a pessoa estar 4 horas em formação por semana do que estar 4 horas a fazer a sua função normal e não se atualizar e não aprender. Portanto, há aqui um seguimento que eu acho que muitas vezes não é respeitado e que desvaloriza o papel da formação. Depois também se deu formação de tudo e mais alguma coisa. Sim, é isso que eu ia dizer, há muita informação da E treta, né? banalizou-se a questão da formação com este dinheiro todo que chegou e que as empresas de formação aproveitaram para, de enxurrada, dar formação nas empresas. Hum, Pois as pessoas também há alguma falta de curiosidade. Também há pessoas que olham para a formação como algo. Agora, é preciso fazer matos, como em tudo Também na há os que vida, não é? pensam que sabem tudo. Também, e também há os que pensam que vão para uma formação e que não vão aprender nada. Exatamente. Quando eu digo que eu em qualquer almoço, eu hoje estou aqui convosco, estou a aprender. Mas pá, tu estavas a falar no caso de uma empresa que se preocupa com essa questão da formação. Há muitas empresas que não se preocupam.
e as pessoas podem se preocupar elas próprias e fazê-lo fora da empresa, Sim, sim, não é? sim. Só que tu ganhas 800 € ou 900 € por mês. Vais de manhã, tens que levar os filhos, depois vais para o trabalho, passas o dia a trabalhar. Chegas a casa, ainda tens de tratar os filhos, tens de dar banho, tens de dar jantares e depois ainda tens que ir fazer formação. Quando podes estar a ver Netflix, né? Epá, tu sentes aquele momento, epá, tive o dia todo a trabalhar Ele no não tem trabalho. dinheiro para o Netflix. Pois. Não, ou seja, que seja filmes piratas. Ups. Ah, que seja filmes piratas. Mas é questão do reward, não é? Ou seja, epá, já tive o dia todo a trabalhar, pá, eu mereço descansar um bocadinho aqui no sofá. É uma questão de perspectiva. Podes pensar assim, disse, pá, eu vou ganhar 800 € a vida toda, ou eu vou-me cultivar, vou-me formar para amanhã ganhar 2000 em vez de ganhar 800. Eu valorizo muito as pessoas que pensam desta segunda forma, não é? Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer para demonstrar que tenho capacidade para ganhar mais. Forma como está o mercado, e se há algum conselho que se pode deixar aqui hoje, é que vale a pena investir na formação, não tínhamos dúvidas. Da Fal- forma como está o mercado, na formação correta, na capacitação correta, alinhado com a transição energética, alinhado com a transição digital, alinhado com a inteligência artificial, quem investir nisso daqui a 5 anos vai estar numa posição vantajosa para este paradigma que se foi mudando, que antigamente eram as empresas a escolher as pessoas e hoje já são muitas as pessoas que escolhem a empresa onde querem trabalhar. Ainda tinhas aquela música que dizia que ele estudava computadores, que era um emprego com saída. Exatamente. Ah, já foi há uns aninhos, E né? está-se a falar a verdade. E hoje em dia Está-se a conseguimos falar a ver, não é? O verdade. que é os computadores. Mas o que é que queres dizer com a situação atual? Estás a dizer com essas novas tendências que estão a aparecer? Não, a situação atual de pleno emprego hoje, nós vivemos uma situação de pleno emprego onde há disputa pelo talento e nós, aquilo que eu falei há pouco das transições que estamos a viver, das pessoas que começam a ser elas a escolher as empresas, da oportunidade de trabalhar para outras geografias, indo uma vez por mês lá, ou às vezes até de 3 em 3 meses, ou seja, eu conheço casos que é Ou 6 em não 6 indo, meses, nunca. eu conheço casos que é 2 vezes por ano, que têm que ir à Noruega, à Dinamarca ou ao Reino Unido e trabalham em sua casa, com o horário que querem, simplesmente entregam tarefas. Eh, por isso, só pode fazer isso quem se formar. E mais, Só pode, quem não tiver uma especialização em algo, pode ser marketing, pode ser e-commerce, pode ser programação, pode ser muitas coisas. Agora, não podemos é o que andamos a fazer nestes últimos 30 anos no nosso sistema educativo, principalmente no nosso sistema universitário, onde uma parte significativa dos cursos estavam desatualizados em relação àquilo que já se sabia que o mercado ia precisar. Pá, nós acabamos com os cursos técnico-profissionais durante muitos anos. Agora estamos a recuperá-los. E vemos aí muitos TESPs que vêm colmatar necessidades do mercado. Foi uma falha grave do nosso sistema de educação, porque não produziu as pessoas, os conteúdos necessários para aquilo que o mercado precisa. E nós depois víamos licenciados nas caixas dos supermercados, não é? uhum. Portanto, Pois, mas essa questão do sistema de educação é bastante complexa, porque muito complexa. é um mecanismo muito grande, o Estado está envolvido, as coisas são lentas, adaptar novas tecnologias é difícil, mas a verdade é que tu hoje em dia, se queres aprender alguma coisa e se realmente tens o drive, em vez de ligares a Netflix, podes ligar qualquer um dos 50 mil Os sites que conteúdos que existem, existem aí disponíveis para né? nós aprendermos. E mesmo profissionais e pessoas Sim. experts em áreas que estão disponíveis para ensinar, para falar, para explicar, Nós vemos para... que a educação está a mudar. Eu não sei se já esteve aqui o Tim ou não, Já mas tivemos já, contigo, pronto, sim. eu gosto muito do Tim, sou muito amigo do Tim. Ele tem um projeto educativo A BGA? fantástico, a BGA, que demonstra que é possível nós termos um ensino alternativo, mas que se foca na pessoa. E se esta pessoa está, ou gosta, ou tem tendência para ir para ciências, para que é que nós a vamos estar a massacrar com história e geografia? Não precisamos. Vamos focarmos nela e perceber onde é que vamos encaminhá-la para ela poder ser feliz, para ela poder entender a vida, perceber. E o nosso sistema de ensino, tudo bem, é diferente um sistema público de ensino que tem que ser pensado na abrangência do país, mas pode ser feito muito mais. Nós temos é que deixar preconceitos. Nós temos é que deixar um preconceito e acompanhar a mudança natural do mundo. Uhum. Porque ele vai mudar, vai continuar a mudar. E nós, isto que eu falei há pouco, de acabamos com os cursos técnicos, que quisemos foi subir nos rankings das licenciaturas, para parecermos que temos muito licenciado. Depois tínhamos os licenciados a fazer trabalhos que não tinham nada a ver com as formações que tiraram. Ou irem É para um o erro, estrangeiro, como nós vimos, não é é? um erro, não é? É um erro. Portanto, mais vale adequar.
nós sabemos quais são os eixos, até porque o PRR que está neste momento em curso definiu-os muito bem, porque eles não são só de Portugal, são do mundo todo. Resiliência, transição energética, transição digital. Pá, vamos adequar o nosso sistema de ensino para o que vai acontecer nos próximos 20 a 30 anos. Nós sabemos que em 2035 temos a meta da descarbonização numa porcentagem. Em 2050 vai ter que ser feita tanta coisa à volta disso. Vamos formar E ainda tudo aquilo que vai acontecer é que nós não estamos à espera, Pois, mas não é? eu acho que nós estamos a esquecer-nos de uma coisa. Pela primeira vez, Portugal está numa situação de vantagem em relação ao resto do mundo na próxima Revolução Industrial. Nas anteriores, nós não tínhamos petróleo, nós não tínhamos gás, nós não tínhamos carvão, nós não tínhamos os minérios e, portanto, partíamos em posição de desvantagem em relação aos países que tinham os recursos naturais. Pela primeira vez, no âmbito da Revolução Industrial, que vai ser a inteligência artificial, nós temos cá o conhecimento. Nós temos as melhores universidades do mundo, nós temos os melhores centros de investigação. E na parte energética, nós temos dos países com mais horas de sol do mundo, temos um mar enorme para as offshores eólicas, temos uma localização geográfica que permite sermos a porta de entrada da Europa através de Sines e tudo aquilo que vai lá nascer. Portanto, eu acho que nós também devemos olhar para as grandes oportunidades que vêm agora no futuro e não continuarmos a Temos lamentar boas infraestruturas, também é uma coisa excelentes importante, não é? infraestruturas. É o que eu Quer digo, digitais, quer pela primeira de vez nós estamos na linha da frente comunicações. daquilo que pode ser o futuro. Saibamos aproveitar isso. Já demonstramos que muitas vezes não sabemos. E eu não vou falar dos diversos casos onde houve muitos milhares de milhões de euros mal aproveitados. Depende só de nós. O problema é que isso é um objetivo a longo prazo. Não, a E o nosso transição energética é hoje. é hoje, mas é daqui a 5 anos, é É daqui hoje. a 8 anos. Os resultados só se vêem passado muito tempo. Há um amigo meu, o Álvaro Beleza, diz muitas vezes nas suas conferências que nós temos tudo para ser a Califórnia da Europa. E eu acredito mesmo que podemos ser. Epá, eu não gosto muito dessa expressão, porque a Califórnia da Europa significa que já estamos noutra. Repara, isso era no passado, não é? Agora é preciso outra coisa qualquer. Não, mas eu quando olho para a Califórnia, eu olho para os Silicon Valleys, eu olho para Sim, sermos o sim. centro da tecnologia. Temos aqui as grandes empresas mundiais a virem-se criar cá a base, porque temos cá o conhecimento, porque temos um bom clima, porque temos uma boa localização geográfica, porque somos seguros, com as devidas diferenças da Califórnia. Mas eu acho que deve ser um desígnio nós não passarmos a Temos que encontrar vida o nosso caminho, não é? não passarmos a vida a queixarmos, os pobres, somos os pobrezinhos, estamos sempre na cauda da Europa. Nós olhamos sempre para aquilo que pode ser o futuro, olhando o que aconteceu bem aos outros, não é? E não tem que ser assim. Pois. Nós podemos encontrar o nosso próprio caminho. De acordo com aquilo que tu disseste há pouco e bem, nós temos condições excepcionais em termos de energia e em termos de conhecimento, etc, etc. Já enumeraste. Nós podemos apostar noutras coisas, nós podemos apostar forte na parte de tudo o que seja indústria regenerativa, podemos alterar completamente ciclos de produção neste e naquele setor, apostar em nichos de mercado Sim, sim. que, pá, que normalmente ninguém aposta, não é? Portanto, em biotecnologia, por aí fora. Ou seja, não tem de ser necessariamente Fazer o que os outros já startups e novas fizeram. Sim, tecnologias, não sim, é? sim, Ou seja, sim. não tem que ser, não tem que Ah, ser tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento aplicacional e por aí fora, não é? acho que ainda ninguém. Nós vamos ter daqui a 8 anos, 5 a 8 anos, um grande problema do que é que vamos fazer a todas estas baterias. Não é? Que andam nestes carros que hoje em dia andam todos aí. É um negócio que há de ser um negócio muito relevante no futuro. Ainda para mais com as metas que nós temos de mobilidade elétrica. Portanto, há muitas oportunidades para serem aproveitadas e que tenhamos pessoas para as conseguir aproveitar e a capacidade de as Mas isso, aproveitar. sobretudo, também depende dos empresários e da malta que quer empreender, não é? Totalmente. Portanto, acho Sabemos que não que. temos um Estado amigo das empresas. Não, é difícil ser empresário em Portugal. Há muitas barreiras, Mas tem que começando na mudar, vai mudar. fiscal, Sim. que é enormíssima, não é? E que é. Outro dia saiu o maior estudo mundial que compara, penso que são 300 mil empresas e 60 países sobre competitividade. E nós descemos 9 lugares nesse ranking de competitividade. E os dois fatores lá enumerados, porque descemos 9 lugares, foi competitividade fiscal e capacitação
dos empresários. tivéssemos um ranking de eficácia das administrações fiscais pelo mundo, nós estamos em primeiro lugar, Pois. provavelmente. Mas Sim, do governo a cobrar impostos. aí devemos ao Paulo Exatamente. Macedo, que é um gestor público que eu admiro, porque acho que de facto fez um excelente trabalho enquanto foi Diretor-Geral dos Impostos e mereceu os 25 mil euros, que era tanta polémica que ele ganhava, mas de facto fala-se com qualquer pessoa da administração fiscal e ele fez obra, e temos uma administração fiscal eficaz e que trabalha. Mas era preciso, eu estou a falar da outra parte, Eu não, sei, eu estou a falar sei. da competitividade fiscal, Mas é não tão, da é cobrança. tão eficaz que não deixa respirar, não é? Eh, Muitas Mas vezes. a questão não é a máquina fiscal, a questão é o que está por trás de quem, É a quem carga define. fiscal, É a não é? carga fiscal. É a carga fiscal. Que quando falamos dos salários tem uma relevância enorme. Tem uma relevância enorme. As tem, quando estamos empresas, lá está, aquele exemplo é o mais caricato. A Certo. empresa paga mais para o colaborador receber menos. Isso é caricato. Mas, de facto, o Estado vem buscar muito do esforço que as empresas fazem para pagar mais. Mas a questão é, se um empresário tem um colaborador que ganha 1000 euros e quer-lhe subir o salário para 1800 euros, não é? Eh, as pessoas às vezes não têm noção que o custo que aumenta para a empresa não são 800 Claro euros. que não. Não é passar dos 1000 aos Não, é 1800. sempre 1.7. Exa- Assim, o custo é praticamente o dobro. mercearia 1.7 sempre. Certo? E se Portanto, fores para salários mais altos, ainda é mais. torna-se ainda. Ou seja, o incentivo que nós temos não é de aumentar salários. É verdade. E o Estado aumenta impostos porque não tem dinheiro suficiente para conseguir manter a máquina do Estado, mas ao aumentar impostos retira a competitividade das empresas, recebe menos impostos e, Essa portanto, é outra andamos aqui num questão. ciclo. O Estado diz sempre que não pode baixar os impostos porque a nossa dívida, o nosso orçamento do Estado não aguenta. Claro que não aguenta. Mas aí íamos falar de todos os casos onde o dinheiro foi para onde não devia ter ido. Não é? Sim. Assim não aguenta. Assim não se pode E baixar não é para onde não impostos. ter ido também, é para onde está a ir que não devia estar a ir, não é? Infelizmente continua e nós outro dia uma pessoa muito conhecida da nossa praça e foi público, essa eu posso dizer, que é o Luís Marcos Mendes, diz uma coisa que eu também digo muitas vezes: nós passamos a vida a discutir o acessório em vez de discutir o que é essencial. Nós passamos 15 dias a discutir a porcaria de um palco, não é? Em vez de discutir o que é de facto relevante. Conseguiu-se, baixou-se o custo ao palco, mas não é um assunto para se passar 15 dias no nosso país a discutir se o palco ia custar 4 milhões ou 2 milhões e É uma discussão 900. tão irrelevante. Mas é que também a comunicação social aí tem um papel Pronto, fulcral, não é? Aí entramos noutro Eles só não fizeram diretos no palco do Papa porque ele ainda não ainda não existia. existia. Mas de certeza Mas deve ter havido fizeram, jornalistas. mas Fizeram na acabaram, obra. fizeram Claro, na obra. é Na isso. obra fizeram. De certeza que Eu fizeram. Eu não vi, mas de certeza Fizeram? que fizeram. Não, eu vi Pronto. na obra. Vi na obra. Por isso, Então como é que está aí o palco? Estou aqui no palco, aqui é onde vai ser o palco. vou pegar na picareta. cares? Né? E tem a ver com toda a sociedade, estás a ver? E é por isso que eu digo que isto é um sistema tão complexo que para mudar isto, nós se calhar precisamos começar a trazer gestores de topo. Há outra coisa que eu digo muitas vezes, eu sei que choca, mas nós só temos o que merecemos. Quem pôs todos os governantes que fizeram todos estes casos e excentricidades e chamemos-lhe o que quiser para não ser mal educado, fomos nós, É não é? verdade, mas, E depois mas todos os votamos, que pusemos deram nisto. Já viste? mas há diferenças, mas a verdade é há uma falta de participação cívica enorme. Com exceção dos professores que até se mobilizaram agora, estão aí, se calhar desta forma vão levar a água deles ao moinho, porque a maior parte dos outros setores já tinha desistido. E depois damos a ideia que os governantes podem fazer de nós o que quiserem. Que é essa a E ideia. podem. E podem. Na verdade, E podem. E os últimos casos têm demonstrado um pouco isso, porque acaba por se fazer uma série de coisas e acaba tudo por passar impune. Mas mais uma vez eu acho que isso é discutir o acessório. Porque a questão é a base do incentivo, não é? Porquê é que os casos acontecem, porquê é que as coisas Porque acontecem. há um clima de impunidade. O exemplo de Braga, não é? Braga construiu um estádio, que estava orçado, acho que em 30 milhões e acho que já vai em 180 milhões. Ui, E ninguém está toda a gente, pronto, está tranquilo. e com 180 milhões, Carlos, está na hora aqui da nossa frigideira. Ok? Muito Temos bem. aqui uma frigideira para ti que eu vou-te pedir que escolhas um ingrediente. Ok? Podes abrir o ovo e ler em voz alta. O que faz um trabalhador mais feliz? Uma viagem ou mais dinheiro? É lá. Ei, a frigideira é muito marota.
Vocês sabem que um dos nossos benefícios do Departamento da Felicidade é uma viagem que nós oferecemos à equipa quando atingimos os resultados do ano anterior, o objetivo de vendas do ano anterior. E, portanto, nós já estivemos em Punta Cana, no México, na Jamaica, Cabo Verde, Cuba, ano passado em Ibiza. Mas quando definimos a primeira vez, isto foi em 2013, e chegamos ao anúncio da medida, pá, olha, vamos todos para Punta Cana, foi em janeiro, fevereiro, maio, vamos todos para Punta Cana, definimos que ia apanhar ali o 1 de maio, pá, e percebemos que uma grande parte da equipa não estava a encarar isto como um prémio, mas sim um constrangimento. Pá, ou por ciúmes da mulher, marido, ou pelos filhos, ou pelas mais diversas razões, hum, porque a viagem era só para os membros da empresa, não era com familiares. E então tivemos que, contra a minha vontade na altura, mas teve que ser, criar uma alternativa que foi um salário extra para quem não fosse à viagem. E é o que aqui pergunto: o que é que faz mais feliz, a viagem ou o dinheiro? É a resposta que eu, quando falo de Departamento da Felicidade, agora vos tenho que dizer. O que te faz feliz a ti é diferente do que faz feliz a mim, o que te faz feliz a ti é diferente do que faz feliz a ele. Nós somos todos felizes de maneira diferente. Tenho também mais um tema para te perguntar, mas isso vamos fazer só na nossa Extended. Agora vamos nos despedir. Muito obrigado, pessoal, por estarem desse lado. Já sabem, estamos em todas as plataformas digitais. Mais uma vez, Ricardo, obrigado. Obrigado, eu, Ricardo. foi um Obrigado prazer. a todos. Obrigado. Dano. Mas tu estavas a falar agora de uma coisa, e aqui já estamos no Extended. Tu estavas a falar de uma coisa que é o que faz feliz a mim é diferente do que faz feliz a ti, etc. Isso fez-me pensar numa questão da felicidade e nas empresas que tem a ver com equity das empresas, portanto, ser dono da empresa ou não ser dono da empresa, não é? Porque tu tens um movimento que acontece muito agora em startups, tem a ver com a questão das stock options, que no fundo as startups, de forma a motivar os colaboradores a terem também, a sentirem um Sentirem como bocadinho, é dela. exato, que fazem Faz parte da parte. empresa, são atribuídas stock options e depois, se houver um evento de liquidez, as pessoas também têm direito a algum desse dinheiro. E nos Estados Unidos, muitos dos empregados iniciais de Passaram a startups ser passaram a donos. milionários, né? E isso fez-me pensar um bocado essa questão de para alguns é uma coisa, para outros é outra, porque há pessoas que gostam disso, mas há pessoas, pá, Também eu não quero também essa já tive os dois chatice, casos. Já tive né? os dois casos. Pois, eu ia perguntar, isso é um tema recorrente que vocês têm? Ou seja, já Não é pensaste nisso? recorrente, mas em empresas ou projetos novos, nós incentivamos muitas pessoas a trazerem-nos projetos. E se esse projeto tem a qualidade para se autonomizar e para se tornar uma empresa, normalmente é- não tenho problemas nenhuns. Até eu acho que deve ser assim. Gosto de convidar a pessoa que teve a ideia a ser sócio da empresa. E já tive as duas respostas. Tal skin on the game. Já tive pessoas que sim, mas depois também já tive pessoas que sim, mas só o ser dono, as responsabilidades de ser dono ou gerente, depois já queriam fugir delas. Porque isto é tudo muito bonito, mas há muitas responsabilidades associadas a ser sócio-gerente. Como dizem nos super-heróis, com grande poder, great power comes great responsibility, né? E depois, quando se trata de lidar com bancos ou quando se trata de pôr lá o nome, quando é preciso dar um aval ou tudo aquilo que nós sabemos enquanto empresários, aí as pessoas já voltam. E já tive pessoas que disseram logo que não tinham ambição nenhuma em ser sócio. Já tenho casos de pessoas que, não sendo sócios, recebem uma percentagem dos resultados da empresa, mas não quiseram ser sócios, mas ficaram. Sócios sem ser no papel, não é? Portanto, recebem 10%, 20% dos resultados mesmo, portanto, apura-se os resultados e há ali uma distribuição para a pessoa sem ela ser sócio. Portanto, é Mais como igual um a. prémio no final do ano, né? É um Mas prémio, indexado aos mas resultados da indexado aos empresa. resultados da empresa, sim. É como uma distribuição de lucros de uma pessoa que não é sócio. Mas a minha questão era mais no sentido de vocês, ainda há pouco estavas a falar, gastam mais de 100 e tal mil euros No Departamento da no Felicidade. Departamento da Felicidade, ou seja, a trazer mais benefícios para as pessoas. Mas uma forma como isso poderia ser feito seria dar o dinheiro às pessoas e olha, vai tu arranjar uma engomaria, compra a tua viagem, etc. Ou seja, o equilíbrio entre a empresa preparar tudo e ter um pacote pronto a usar para os colaboradores e esse dinheiro que é usado no Departamento da Felicidade é dinheiro que sai do lucro da empresa, né? Ele Sim, não vem do ar. sim. E Portanto, às vezes tu é abdicas feito de esse lucro. balanço. É feito esse balanço de em salário ou em prémio ou em benefício. O que é que cria mais impacto? Nós já tivemos um SPA dentro da empresa, era um benefício, acabamos com ele há 4 anos.
não, há 3 anos. Gastava muito dinheiro Eh, em água. não, não Pois, estava, por conta do cloro. não estava a ser valorizado. Não estava a ser valorizado. Estava a criar mais atrito do que benefício. Estávamos a ter pessoa. Nós oferecíamos 2 vezes meia hora a cada pessoa no spa por semana. 2 vezes meia hora por semana. Portanto, 1 hora no total no spa. Podiam fazer o que quisessem, massagens, unhas, tratamentos de rosto, tratamento de corpo. Tínhamos uma profissional lá em permanência dentro das instalações da empresa, tanto em Braga como em Lisboa. Como é lógico, havia pessoas que, se coincidisse a meia hora deles e tivessem a fazer algo muito importante, o bom senso dizia-lhes para não ir. Não indo essa pessoa, para a terapeuta não estar desocupada, e alguém em substituição. Então chegou-se a uma altura em que já estavam entre eles a contar quem é que ia mais vezes em substituição de quem, e se as pessoas tinham mais uma meia hora do que a outra. Portanto, já estava a dar mais problemas do que. E Hum, depois fizemos um inquérito e percebemos que não estava a ser valorizado o SPA. Nós fazemos inquéritos mais ou menos 6 em 6 meses para perceber quais benefícios vão ser mais valorizados, que outros é que nós podemos. E portanto, fazemos várias vezes essa avaliação. Este ano, por exemplo, decidimos algo completamente diferente. Nós decidimos dar prémios muito atrativos no caso de atingirmos resultados. Prémios mensais, iguais para todos. Também é algo que foi muito. Que era algo que eu queria já há muito tempo, mas só atingimos este ano a maturidade para termos esse sistema, onde a senhora que faz a limpeza recebe exatamente o mesmo prémio, no mesmo valor do diretor de departamento. A hum. empresa atinge os resultados, o prémio é aquele para todos. Não atinge os resultados, ninguém recebe. Isso é o Hum, quê? Para incentivar o trabalho em equipa? então, que todos são importantes. Que a equipa e a senhora da limpeza é tão importante como o melhor vendedor, porque prepara as instalações para os clientes irem lá e virem que nós temos uma empresa apta a receber qualquer Mas a pessoa. senhora da limpeza é mais fácil de substituir que a melhor vendedora. A senhora da limpeza é mais fácil de substituir que a melhor vendedora. Em teoria, sim. Pode não ser. Em Hum, teoria, sim. sim, Na mas tem a ver com prática, as sim, também, não é? qualificações, né? Tem a ver com as qualificações, sim. Tem a ver com as qualificações. Tu estás a dizer é que pode ser uma pessoa que depois não desempenha bem As as funções, funções. Ah, exatamente. Certo. Mas normalmente aquelas skills que são mais difíceis, é Sim. preciso trabalhá-las, etc. Normalmente é mais difícil Mas encontrar isso essas nós pessoas. distinguimos nos ordenados. Certo. Isso nós distinguimos no ordenado. Seguramente que o melhor vendedor ganha mais, bastante mais do que a senhora da limpeza. Mas no prémio, que é o prémio da equipa, no prémio da empresa, decidimos dar exatamente o mesmo valor a toda a gente. E acho que estou muito satisfeito com essa decisão. hum. Uhum. Isso é interessante. É, sem dúvida é interessante. E volto outra vez a bater aquele ponto que falámos no início, que tem a ver com pessoas mais felizes Sou mais produtivo. são mais produtivas, não é? E depois isso cria, em contraproducente disso, tens a questão das pessoas olharem para os empresários e para a classe das pessoas que são os donos das empresas, portanto, os patrões, Mas bichos não é? papões. Como dizem na comunicação social, os patrões, O JN gosta muito de ser o patrão. Os patrões. O patrão que dá férias era o título que punham quando nós exato, íamos de viagem. que os patrões são aqueles que sugam tudo, não é? E portanto, daí a minha questão de. Mas as pessoas querem ser sócias das empresas, querem ser também eles patrões, não é? Querem eles ser também. Acho que não é ah, isso que inibe. Acho que não é esse preconceito em relação aos donos das empresas, aos patrões, que inibe as pessoas de quando lhes é dada a oportunidade de ser sócio, de recusar. Não, Eu não, acho a que. minha questão é as pessoas que criticam, quando Ah, têm a oportunidade para, não querem correr esse risco, porque isso também acarreta risco, certo? ser empresário? Certo. Muitos riscos. Vocês devem sabê-lo. Muitos riscos. A nossa vida está num constante limbo, não é? Se, se os Estados Unidos e a China se chatearem e puserem um pé em Taiwan e aquilo descambar, nós temos o nosso nome lá nos empréstimos todos que a empresa necessitou para E se não só, e a alavancar. AT não vai falhar em todas as coisas que é preciso pagar às Não, pessoas, e indenizações tudo, e etc. tudo. E nós somos os últimos. Durante algum tempo nem subsídio de desemprego tínhamos. Agora acho Exato. que temos, não é? Mas durante algum tempo nem subsídio de desemprego tínhamos. Hum, pois. Eu acho que é um bocado isso que é preciso trabalhar mais. E entra aí também um ponto muito importante que nós somos muito maus em Portugal em termos de ranking, estamos há bocado a falar de rankings, tem a ver com a literacia financeira e de perceber como é que funcionam todas as questões, não só dos budget familiares, do que é que significa o teu salário, o que é que está a ser pago a quem, não é? De conseguir gerir o dinheiro que tu recebes, do que é que significa gerir uma empresa e que custos é que estão envolvidos, não é? E esta literacia financeira está dentro desta questão da Nós formação. quisemos dar um PPR nos benefícios e toda a gente disse que não.
Ou a grande maioria disse que não. Não foi toda a gente, para ser correto, mas a grande maioria disse que não. E isso é um tema fundamental, isso que estás a falar agora, a literacia financeira. É um déficit que nós temos, muito grande. Vocês não trabalham isso? Estamos a trabalhar agora, estamos a iniciar formações até em parceria, quer com a Casa de Investimentos, quer com o Doutor Finanças, Doutor Financeiro, é o que eu estava a pensar com o Rui. para trabalhar essa parte, sim. Porque é Sim, realmente isso é importante. é um dos problemas maiores e mesmo para os empresários a iliteracia financeira é gigante, Eu não é? acho que ela devia ser dada desde a primária. A literacia financeira, podem chamar o que quiserem, devia ser desde a primária. As pessoas deviam saber o que vale o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, como é que se pode aplicar o dinheiro, desde a escola primária. Mas lá está, como é que tu... Como a cidadania também devia ser dada desde a escola primária. Nós temos as pessoas a votar sem saber em que é que estão a votar. As Nós pessoas temos que não sabem 90% votar das sequer. pessoas que não leem os programas eleitorais. Se calhar estou a ser benévolo. Se calhar 95% das pessoas não leem programas eleitorais. Portanto, isto depois é a base, não é? Isto é Também a os base. programas Depois, eleitorais, muitos deles, aquilo é só palha. mas depois pode-se exigir. Agora, não se pode exigir com base no que a comunicação social só diz, não é? Sim. Eles também não leem os programas eleitorais. Vá, Também não leem. alguns leem, pronto. Vá, Quero alguns- acreditar que leem. Exato, alguns... Aqueles que alguns preparam leem. os debates, pelo menos, devem lê-los. Sim, ou se leem, então Ou então leem... alguém prepara e dá-lhes Leem resumos. as perguntas. Mas a questão é como é que tu entras a esse tipo de disciplinas na escola, não é? Porque tens É, que ter pessoas que também saibam dar as e disciplinas. assim só vamos ter resultados daqui a 20 anos ou 25 anos. Certo, isso é preciso esperar Isso é esperar mesmo duas gerações, muito, se duas calhar. gerações. Mas olha, eu queria introduzir aqui mais um temazinho que é ahm, por aquilo que eu percebi, vocês valorizam muito o empreendedorismo corporativo, Sim. não é? Portanto, que no fundo vocês não investem em startups, não têm esse tipo de posicionamento, mas procuram que haja novos projetos e investem nesse tipo de projetos, não é? Que é uma coisa que nós também fizemos desde o início. Como é que tu incentivas o empreendedorismo corporativo? É uma luta. É uma luta. É uma luta, é uma luta. Porquê? Porque as pessoas têm medo de falhar. Sim, isso nós já As pessoas têm sabemos. medo de falhar. Ok. As pessoas. Mas para recusar, aceitar ou recusar, tomar a iniciativa ou não tomar, tem que ter uma ideia primeiro. Certo. Como é que isso se processa? Muito de insistência no fora da caixa, muito tirar a pressão toda dessa pessoa apresentar uma ideia e ser criticada pelos outros por apresentar uma ideia. Muito esta desmistificação de que não há nada que seja idiota, não há nada que seja estúpido, não há nada que seja irrealista. Isto pouco a pouco vai entrando e as pessoas vão programando o seu mindset para, às vezes, quando lhes surge uma ideia, não ficar só com ela e partilhá-la. Mas é um trabalho difícil. Uhum. É um trabalho difícil. Porquê? Medo. Não sei, mas ideias, não há medo em ideias, né? Toda a gente está sempre aí com ideias. Tu vais ao café, toda a gente tem ideias. Nós, apesar de toda esta forma como olhamos para as pessoas não deixam de ser pessoas. E as pessoas não gostam do colega do lado dizer, olha, lá vem aquele com a ideia Chico esperto. do Chico Esperto, pensar que é mais inteligente que todos, não é? Portanto, isso vai criando medos. E que uns vão sendo reforçados, outros vão sendo atenuados. Eu tento atenuá-los sempre, para que o medo não iniba essa capacidade de apresentar novas ideias e Mas novos há de haver projetos. sempre alguém a Mas puxar há para de trás. haver alguém, sim. Uhum. E todos os temos nas nossas equipas. Ou pelo menos eu acho que nós temos. Nós temos. Uhum. Isso é... É intrínseco. Mas é do ser... Mas qual é que é a explicação histórica evolutiva? Pressão social. É como, Acho que é a Inquisição. se calhar, pode ser. Acho que é a Inquisição. Pode ser. Andou aí A conversa das bruxas. Vens outra vez com a conversa das bruxas. a Explica lá a teoria das bruxas. Não há nenhuma teoria das bruxas. As bruxas foram queimadas Não, queimadas foi. na Europa. Dizem que foram 50 milhões de mulheres, não é? Acho que Queimadas. sim. E foram as mulheres mais Fora da caixa. fora da caixa, mais progressistas, Sim. com conhecimento, com ligações em termos à natureza, portanto, com sabedoria, com liderança, não é? Eram bruxas. E é o sentimento, do outro lado está o sentimento de inveja, normalmente. Não é? Do outro lado, quem critica, de quem normalmente está sempre alguma inveja. E todas elas foram denunciadas, não é? Sim, Portanto, alguém denunciou. claro. E os denunciantes não foram queimados. Não foram queimados.
Ok, portanto, os gajos que Ficaram. param, Ficaram. as pessoas que têm ideias nas empresas e fora das empresas são os bruxos e as bruxas, e as pessoas que os param são Os chibos. os Os chibos, chibos. os chibos e os Safam. inquisitores. Os chibos. Só que num caso não sobreviveram, noutro caso continuam a sobreviver. Temos que inverter isso. Vamos inverter isso. Olha, e acho excelente chibos para nós terminarmos esta conversa. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Foi um gosto. Foi excelente nós temos esta conversa. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, se aguentaram até aqui é porque esta conversa vos trouxe valor e seguramente conhecem alguém a quem devam partilhar este episódio. Alguém, se calhar, numa empresa que precise de ajuda a inspirar-se e a criar melhores empresas e a gerir melhor a sua empresa e valorizar as suas pessoas. Portanto, já sabem, nós estamos cá para trazer estas ideias e estamos de volta para a semana. Ricardo, Obrigado, Ricardo. Senhores, Obrigado a todos. Obrigado. agora sim.